Boa tarde a todos. Vamos então começar a nossa sessão sobre legislação de segurança de barragens, com foco nos casos de Portugal e de Moçambique. Esta sessão tem 4 secções. Os primeiros diapositivos sobre segurança de barragens, para explicar a origem da regulamentação. Depois, um conjunto de outros diapositivos sobre o enquadramento da legislação sobre segurança de barragens, quais são os seus objetivos e a razão da sua existência. Uma terceira parte com a apresentação dos principais aspectos dos regulamentos de segurança de barragens de Portugal e de Moçambique. E, finalmente, algumas notas sobre os principais desafios no âmbito desta atividade. Para começar, 3 breves notas prévias. Esta aula é sobre os princípios e objetivos mais importantes da legislação, pelo que não é feita uma apresentação exaustiva e integral dos documentos legais. Assim, a aplicação dos preceitos desta legislação obriga à consulta dos respectivos documentos. Uma segunda nota tem a ver com a semelhança dos regulamentos de segurança de barragens em Portugal e em Moçambique, que leva a que alguns diapositivos contenham matéria que seja comum aos 2 regulamentos. Nesses casos, não é feita qualquer referência a nenhum dos países. Sempre que for necessário apresentar aspectos específicos do regulamento ou de Moçambique ou de Portugal, será apresentada uma referência a esse país com as siglas MZ para Moçambique e PT para Portugal. Finalmente, referir que nesta versão gravada da apresentação, alguns diapositivos que têm mais textos, com muitas competências das autoridades, por exemplo, tenham mais texto, são apresentados de uma forma resumida, deixando para o leitor a consulta da apresentação e a verificação em detalhe do diapositivo. Como é sabido, as barragens são obras com grande valia económica, social e ambiental para as sociedades. São muito importantes para a produção de energia hidroelétrica limpa, para o fornecimento de água para rega e para abastecimento humano e também para o controle de cheias. Esta última componente até é particularmente importante em períodos em que, devido às alterações climáticas, podem ocorrer eventos extremos de elevada precipitação e que o controle de cheias é fundamental. Apesar desta grande importância das barragens, destas grandes vantagens, as barragens colocam riscos importantes às populações e aos bens a jusante no caso de uma ruptura. Nestas 2 fotografias podem ver imagens da povoação de Longarone, uma povoação italiana jusante da barragem de Vajon, antes do acidente de Vajon e posteriormente depois do acidente. Trata-se de um caso que deve ter sido apresentado na aula sobre acidentes, pelo que não vou apresentar mais nenhuma descrição, nenhuma referência. O que é importante salientar, como é visível nestas imagens, o nível de destruição que um acidente com uma barragem pode originar obriga a que a segurança das barragens seja um assunto de Estado, uma vez que pode dar lugar a consequências que ultrapassam em muito a capacidade de resposta dos donos de obra. É neste sentido que, na maior parte dos países com um número significativo de barragens, existe legislação relativa ao controle de segurança de barragens. Na maioria dos casos, esta legislação segue recomendações de organizações internacionais, tais como a ICOLD ou o Banco Mundial. A ICOLD é uma International Commission on Large Dams, é uma organização internacional que inclui comissões nacionais dos diferentes países, com uma grande componente técnica de divulgação e de partilha de conhecimentos
relativos a todos os aspectos relacionados com a segurança das barragens, observação do comportamento, modelação, observação, e, portanto, é uma fonte muito importante de conhecimento sobre estas matérias. O Banco Mundial, como grande financiador de obras de aproveitamentos hidroelétricos, fundamentalmente, mas também de aproveitamentos hidráulicos em geral, em todo o mundo, também tem feito estudos sobre a segurança de barragens. Só com a título de exemplo, refiro aqui 2 estudos comparativos, um mais antigo, já com mais de 20 anos, mas bastante completo, do Banco Mundial, em que se é feito a comparação sobre os regulamentos para a segurança de barragens em 22 países da América, da Europa e da Oceania. A ICOL, do Clube Europeu da ICOL, que reúne, portanto, as Comissões Nacionais da Europa, tem também um relatório mais recente que compara os regulamentos de 17 países da Europa. Relativamente à questão da partilha do conhecimento, também é importante realçar a participação do LENEC no desenvolvimento técnico da legislação de países lusófonos, quer cá em Portugal, quer no Brasil, quer em Moçambique. Isto, portanto, dos países lusófonos, Portugal foi o primeiro a ter legislação sobre segurança de barragens, em cujo desenvolvimento participou o LENEC, e, portanto, foi possível aproveitar o conhecimento adquirido no desenvolvimento da legislação portuguesa e na sua aplicação e contribuir, assim, para a elaboração dos regulamentos dos restantes países. De uma forma geral, todas as legislações de segurança de barragem baseiam-se em 3 princípios fundamentais. O primeiro é que o dono de obra, que é responsável por projetar, construir, operar e explorar a barragem, é também o responsável por manter as suas condições de segurança e, nesse sentido, também de financiar todas as atividades relacionadas com esse controle de segurança. O segundo princípio é de que o Estado deve definir uma autoridade pública, que normalmente nos países lusófonos se designa por autoridade ou por entidade nacional de segurança de barragens, entidade essa que é responsável pela proteção da segurança pública e que, nesse sentido, define regras de segurança de barragens que o dono de obra tem de cumprir e é também responsável pela monitorização do cumprimento dessas regras, garantindo desta forma que a obra se mantém segura. O terceiro princípio da legislação é exatamente o definir procedimentos e documentos que devem ser seguidos e elaborados para que a autoridade possa monitorizar adequadamente o desempenho do dono de obra, nomeadamente através da realização de inspeções ou como se lida com situações de incumprimentos da legislação. Na análise da regulamentação de segurança de barragens de um determinado país, há 5 aspectos que convém considerar. O primeiro tem a ver com a forma legal dessa legislação, isto é, sob a força legal que eles têm, são decreto-lei, se é uma portaria, que isso tem a ver com o impacto que tem sobre as diversas entidades que estão envolvidas. O segundo aspecto tem a ver com o âmbito de aplicação, isto é, aqui obras, neste caso barragens, é que se aplicam as regras definidas nessa legislação. Um terceiro aspecto é o enquadramento institucional dessas atividades, isto é, que entidades realizam cada uma das funções associadas ao controle de segurança de barragens. Um quarto aspecto é quais são os poderes da autoridade, portanto, da autoridade pública responsável máxima por essas atividades. E, finalmente, um quinto aspecto, que é o conteúdo da regulamentação, ou seja, exatamente os documentos que devem ser elaborados e os procedimentos que devem ser seguidos no controle de segurança das obras. No caso português, já existe um regulamento de segurança de barragens desde 1990. Houve depois uma segunda versão
em 2007 e a última versão do regulamento foi publicada em 2018 no Decreto-Lei nº 21 de 28 de março. Trata-se de um decreto-lei que inclui em anexo quer o Regulamento de Segurança de Barragens, dedicado às barragens de maior risco e de maior dimensão, e também um Regulamento de Pequenas Barragens, tal como o nome diz, para barragens de pequenas dimensões. Além disso, o Regulamento de Segurança de Barragens remete alguns detalhes técnicos para documentos técnicos de apoio que foram elaborados pela APA em 2018 e que incluem recomendações relativas ao projeto de barragens, à construção de barragens, à observação e inspeção e à exploração de barragens. Estes documentos técnicos de apoio são, no fundo, constituem a revisão de normas com o mesmo nome que foram publicadas em 1990 sob a forma de portarias. Tal como existem estes documentos técnicos de apoio para o Regulamento de Segurança de Barragens, também está previsto e está estipulado no Regulamento de Pequenas Barragens a publicação de um manual de apoio ao projeto de construção, exploração e reabilitação de pequenas barragens, que, contudo, ainda não foi objeto de publicação. No caso de Moçambique, a situação é muito semelhante. Existe o regulamento tem exatamente o mesmo nome, Regulamento de Segurança de Barragens, foi publicado pelo Decreto número 33 de 2017, de 19 de julho, e foi também objeto de uma errata publicada no Decreto 46 de 2023. Tal como no caso português existem os documentos de apoio, a legislação moçambicana estipula que serão publicados umas normas técnicas designadas em Moçambique por normas complementares, que também terão recomendações sobre o projeto, a construção, a observação e a inspeção e a exploração de barragens. Ao contrário de Portugal, não há aqui nenhuma associação a nenhum regulamento de pequenas barragens. O âmbito de aplicação dos regulamentos de Portugal e de Moçambique também é relativamente semelhante. Em Portugal existem o RSB, que inclui as barragens com altura superior ou igual a 15 metros e as barragens com alturas entre 10 e 15 metros, mas um volume de albufeira superior a 1 metro cúbico. No fundo, são as barragens que na ICOLD são designadas por grandes barragens. Depois, o regulamento de 10 pequenas barragens inclui barragens de menor dimensão, ou barragens com alturas entre 2 e 10 metros, ou barragens com entre 10 e 15 metros, mas com volume de albufeira inferior a 1 hectómetro cúbico. Neste diapositivo, estas barragens, este âmbito de aplicação do RPB aparece mais esbatido porque não serão objeto desta aula. Em Moçambique, o Regulamento de Segurança aplica-se, por um lado, às grandes barragens, com uma definição muito semelhante ao do Regulamento português, acrescenta apenas barragens cujo caudal de dimensionamento dos órgãos de descarga seja superior a 2.000 metros cúbicos por segundo, isto independentemente das suas dimensões e do volume da albufeira. Trata-se de um critério que em Portugal não faz sentido. Não temos barragens tão pequenas com caudais de descarga tão elevados. O Regulamento de Segurança de Barragens de Moçambique inclui também outras barragens de dano potencial médio ou alto que seja considerado importante, em que as atividades de segurança de barragens sejam importantes. O regulamento português está estruturado em 4 capítulos, cada um com diversas secções e em cada uma das secções diversos artigos. O primeiro capítulo é sobre disposições gerais, define também quais são os objetos, qual é o objeto do regulamento, qual é o âmbito de aplicação e apresenta definições importantes relativas às diversas atividades. E também tem uma outra secção sobre a organização do controle de segurança, em que refere às entidades envolvidas e definindo as competências e os deveres de cada uma delas. Tem um segundo capítulo
referente com a descrição das atividades de controle de segurança nas diferentes fases de vida da obra, incluindo a fase de projeto, a construção, o primeiro enchimento da albufeira e a exploração, e também os casos em que tal ocorra o abandono e a demolição. É também o capítulo em que é apresentado um dos documentos mais importantes de controle de segurança, que é o plano de observação. O terceiro capítulo ganhou mais importância nesta última versão do documento, é sobre planos de emergência e medidas de proteção civil. Finalmente, tem um quarto capítulo sobre disposições complementares e transitórias. O Regulamento de Segurança de Barragens de Moçambique, por seu lado, tem 6 capítulos. A estrutura tem mais ou menos a mesma matéria que o Regulamento português, com uma organização ligeiramente diferente. Tem o primeiro capítulo, que é muito semelhante ao português, com disposições gerais, com a definição do âmbito e a classificação das barragens, com a organização do controle de segurança. O segundo capítulo também é sobre o controle de segurança, define quais são os principais instrumentos que estão ao dispor do controle de segurança, nomeadamente o plano de segurança, inspeções, relatórios, etc. O capítulo terceiro é sobre requisitos de segurança nas diferentes fases da vida das obras, nomeadamente relativas ao projeto, construção, primeiro enchimento e à exploração. O quarto capítulo tem a ver com incumprimentos e penalizações, onde são definidos níveis de incumprimento e quais são as penalizações pelo incumprimento dessas obrigações, fundamentalmente por parte do dono de obra. Capítulo 5 é sobre disposições transitórias, quais são as atividades desenvolvidas pelo LEM e sobre as atividades envolvidas em barragens em fase de projeto, construção, primeiro enchimento e exploração. O capítulo 6 define os encargos do dono de obra relativos à atividade das entidades de segurança, quer a Direção Nacional de Águas, quer a ZAR, quer o LEM. Comparando com o regulamento português, pode-se verificar que a grande diferença foi a introdução de 2 novos capítulos, o quarto sobre os incumprimentos e as penalizações e o sexto sobre os encargos. De referir que estas matérias são referidas sumariamente no regulamento português, mas remetendo para uma legislação separada relativamente à qual serão feitas referências mais adiante. Uma noção importante para perceber o âmbito de aplicação destas obras é a noção de risco. Risco é uma noção que está ligada à probabilidade de ocorrência de um determinado evento. No caso, é a probabilidade, por exemplo, de haver um sismo ou uma cheia que origina a ruptura de uma barragem e composta com a probabilidade de haver essa própria ruptura. Portanto, representa uma vulnerabilidade, portanto, uma probabilidade de ocorrência de uma ruptura. E depende também, conjugado com as consequências dessa ruptura, em que podemos ter consequências elevadas, médias ou baixas. Essas consequências têm a ver com os danos que são provocados em termos de perdas de vidas humanas e de bens económicos e ambientais ajusantes. E, portanto, como é possível ver pela própria expressão, este risco é avaliado para os diferentes cenários que a construção de uma e a exploração de uma determinada obra ocorre. Por exemplo, podemos estar a pensar em cheias de diversos períodos de retorno ou em sismos também de diferentes períodos de retorno e, como é possível ver, dependente da situação de cada obra, obras distintas e em situações diferentes podem ter risco semelhante. Por exemplo, o mesmo risco pode resultar de consequências baixas e probabilidades de ocorrência elevadas ou de consequências elevadas e probabilidades de ocorrência baixas. No caso português, existe uma classificação de risco das barragens
baseada em dois conceitos. Na perigosidade, que no fundo está relacionada com as tais probabilidades referidas atrás, e com os danos potenciais associados à onda de inundação mais desfavorável, que tem a ver com as consequências. A perigosidade é representada por um parâmetro x que corresponde à multiplicação do quadrado da altura da barragem em metros pela raiz quadrada do volume da albufeira em hectómetros cúbicos. No fundo, a altura da barragem representa a altura da onda de inundação e o volume, a quantidade de água que pode ser libertada pela ruptura. Isto é uma função que está representada no gráfico aqui à direita, em que se representam linhas de igual perigosidade. Como podem ver, tal como foi referido atrás relativamente ao risco, podemos ter a mesma perigosidade de 1000 para barragens com 80 ou 100 metros e volumes de albufeira muito pequeninos, ou para barragens de 15 ou 20 metros, mas com uma albufeira muito, muito grande. E dizem que isto são curvas teóricas, será difícil ter barragens de grande altura com volume de albufeira tão pequeno. De qualquer forma, a noção é que a perigosidade depende dos dois fatores e, portanto, o fator X pode ser o mesmo para barragens altas com pequenas albufeiras e para barragens pequenas e grande albufeira. Os danos potenciais associados à onda de inundação são avaliados indiretamente pelo número de edificações fixas com caráter permanente, com o parâmetro Y. E também, de uma forma qualitativa, pela existência de infraestruturas, instalações e bem ambientais considerados importantes. E então a classe de barragens, que vai da 1 à 3, da mais gravosa para a menos gravosa, são determinadas pela combinação dos valores de Y e de X. A classe 1 são todas as barragens em que existem pelo menos 10 edificações fixas a jusante da barragem e em que a perigosidade é superior a 1000. A classe 2 tem 3 condições diferentes que podem ocorrer. Ou a barragem tem mais do que 10 metros e a perigosidade é inferior a 1000, ou então existem menos do que 10 edificações fixas e o valor, independentemente do valor de X, ou então existem infraestruturas, instalações ou bens ambientais muito importantes. Nestas 3 condições, basta existir uma delas para a barragem ser classe 2. Finalmente, a classe 3 é a classe em que são barragens em que não existem edificações fixas com caráter permanente a jusante e em onde também não existem infraestruturas, instalações e bens ambientais importantes. Neste caso, não independentemente do valor de X. A classificação das barragens no regulamento moçambicano segue um princípio semelhante, portanto também são definidas 3 classes de risco, da 1, 2 a 3, da mais gravosa para a menos gravosa, mas a determinação da classe é um pouco mais complexa. Baseia-se em 2 conceitos. No índice de vulnerabilidade, que no fundo é o equivalente, representa ao equivalente à perigosidade do regulamento português, e os danos potenciais, tal como no caso o português. O índice de vulnerabilidade global é determinado a partir de 3 índices de vulnerabilidade parciais, um associado às características técnicas da barragem, o segundo ao seu estado de conservação e o terceiro à implementação de medidas de controle de segurança. O primeiro, o índice parcial de vulnerabilidade, referente às características técnicas das barragens, é apresentado em 2 diapositivos, neste e no seguinte. Não vou apresentar isto em detalhe, depois poderão ver na apresentação, mas o que é importante perceber é que existem 6 índices ligados às principais características técnicas da barragem, nomeadamente à sua altura,
ao desenvolvimento do coroamento, ao tipo de barragem e aos materiais constituintes, ao tipo de fundação, à idade da barragem e à cheia de dimensionamento. São fatores que são classificados caso a caso para cada obra e em cada caso é obtido um parâmetro e o índice parcial de uma determinada barragem corresponde à média dos parâmetros determinados em cada uma das colunas. Aqui há mais uma classe para as barragens mais elevadas aqui no segundo diapositivo. O segundo índice parcial, que é referente ao estado de conservação da obra, isto é, se a obra está em condições de segurança, se tem muitas deteriorações ou não, obviamente prejudicando as obras em pior estado e beneficiando as que têm melhor estado de conservação. E nessa verificação do estado de conservação é classificada a fiabilidade dos órgãos de segurança, das estruturas de adução, é também analisada a percolação pelo corpo da barragem, as suas existências de deformações, assentamentos, fissurações, etc. A deterioração do coroamento e disparamentos e deslizamentos de taludes e a fiabilidade de centrais e de eclusas com incidência na segurança. Cada um destas componentes é classificada com valores que estão aqui indicados e, tal como no caso anterior, este índice parcial é a média dos índices, dos números aqui determinados para cada caso particular. O terceiro índice de vulnerabilidade é o índice referente às medidas de controle, implementação de medidas de controle de segurança. É que tem uma estrutura, é classificado da mesma forma, é uma média de 6 parâmetros que referem se existe ou não diretor de exploração e uma equipa técnica dedicada, se existe arquivo técnico da barragem, o seu plano de segurança, se existem ou não inspeções de segurança e relatórios de comportamento. Obviamente que as barragens em que existe um diretor designado e tem o arquivo técnico completo, portanto, que estão aqui na primeira linha, são as que estão beneficiadas porque aparece o índice de vulnerabilidade mais baixo. Eu considero este índice muito interessante porque é um incentivo à tomada de medidas de controle de segurança e que permitam que haja benefícios na classificação da barragem, na classificação de risco da barragem, se o dono de obra proceder a implementar um sistema de observação adequado e o explorar também de forma adequada. Finalmente, a vulnerabilidade, o índice global, é o produto dos 3 índices referentes nos diapositivos anteriores e depois existe uma classificação qualitativa, uma classe que a vulnerabilidade é baixa se o índice for inferior a 5, em média se for entre 5 e 20 e é alta se for maior do que 20. Finalmente, também tem que ser avaliado o dano potencial de uma forma que estruturalmente é semelhante, mas com parâmetros diferentes. É classificada a capacidade total da albufeira, se existe possibilidade de perdas de vidas humanas, se existem possíveis danos no património natural e construído, impactos na socioeconomia das populações, se existe ou não plano de emergência interno e plano de segurança ambiental. Tal como no caso anterior, quanto mais baixo o índice, mais segura e, portanto, menores os danos potenciais, mais favorável é a situação. E, portanto, o dano potencial, neste caso, resulta da multiplicação destas componentes todas. O dano potencial é depois considerado ou classificado como baixo, médio ou alto, função do índice referido no diapositivo anterior. Reparem que, tal como no regulamento português, é dada uma referência especial ao caso de mais do que 10 habitações permanentes
em que neste caso, independentemente dos resultados anteriores, o dano potencial é sempre classificado como alto. Portanto, a classificação de risco no regulamento moçambicano depende da conjugação da vulnerabilidade e do dano potencial. E, portanto, resulta da aplicação desta matriz. O dano potencial assume um papel mais importante, sendo que sempre que o dano potencial é alto, a barragem é classe 1. Quando o dano potencial é médio, é classe 1 se a vulnerabilidade for alta, é média, a classe de risco é média se a vulnerabilidade for média e a classe 3 se a vulnerabilidade for baixa. Se o dano potencial for baixo, as barragens são de classe 2 se a vulnerabilidade for alta ou classe 3 for média ou baixa. Outro aspecto importante da regulamentação tem a ver com o enquadramento institucional, isto é, que entidades é que participam nas atividades de controle de segurança. A estrutura de regulamentação portuguesa e moçambicana é semelhante. Em Portugal existe um conjunto de entidades da administração pública que é conhecida por autoridade, que nesta altura é exercida pela Agência Portuguesa do Ambiente, que tem a colaboração do LNEC como consultor técnico para as questões de segurança estrutural, hidráulica, etc. E a Autoridade Nacional de Proteção Civil para as medidas de proteção civil. Por outro lado, as ligações da autoridade é com o dono de obra, que é o responsável pelas condições de segurança da obra e pelas atividades que deve desenvolver e demonstrar que mantém a obra em segurança. O dono de obra é que é responsável pelo enquadramento do projetista, do empreiteiro que constrói a barragem e dos seus consultores técnicos. Existe também uma comissão de segurança de barragens cuja constituição e competências serão referidas mais adiante. Embora não tenha aqui uma representação gráfica semelhante, a organização em Moçambique tem algumas semelhanças. Também tem um conjunto de entidades da administração pública. A grande diferença é que, enquanto Portugal existe apenas uma autoridade, no caso de Moçambique, é um país que está regionalizado, existem 2 níveis de autoridade. Existe a Entidade Nacional de Segurança de Barragens, representada pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hidráulicos, e as entidades regionais de segurança de barragens, que são representadas pelas administrações regionais de água, as ARAs. Depois existe o LEM, tal como em Portugal existe o LNEC, como Entidade Nacional de Qualidade e Controle, e a par da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastre, o INGD. Também existe o dono de obra, que enquadra também o projetista, o construtor e os consultores, e tal como nós temos uma Comissão de Segurança de Barragens, em Moçambique existe uma Comissão Consultiva de Segurança de Barragens. Este diagrama que é aqui representado e que com as suas adaptações pode representar as situações em Portugal e em Moçambique, não é estanque, por exemplo, é conhecido, embora não seja uma solução muito interessante do ponto de vista regulamentar, mas, por exemplo, as autoridades, quer em Portugal, quer em Moçambique, também desempenham funções de dono de obra em algumas barragens, pelo que, por vezes, acabam por estar dos 2 lados. Por outro lado, pelo menos em Portugal, por vezes para certas atividades, desde que a autoridade tenha conhecimento prévio e dê a sua autorização, o dono de obra pode contratar estudos específicos ao LNEC, isto é, pode haver também uma ligação neste sentido. Portanto, em geral, na regulamentação de segurança de barragens, como foi dito logo nos primeiros diapositivos, deve haver uma autoridade de segurança de barragens responsável pela segurança estrutural e hidráulica operacional. Na regulamentação, estas autoridades devem estar bem identificadas, devem ter poderes e responsabilidades bem definidas e que sejam de difícil alteração.
Existem situações em que são entidades que estão dedicadas exclusivamente à segurança de barragens e outros países em que estas autoridades estão integradas em organismos com competências mais abrangentes. Por exemplo, organismos ligados ao ambiente, à energia, à gestão da água, etc. E, por outro lado, também é importante definir que recursos humanos e financeiros estão afetos para o desempenho da sua atividade e que devem ser em quantidade adequada. No caso de Portugal, é a APA, portanto, que está bem identificada que é essa autoridade. É uma entidade que está integrada, portanto, a sua componente é uma agência portuguesa do ambiente que desenvolve atividade mais abrangente, não é exclusiva à segurança de barragens, tem competências em todas as áreas ligadas à proteção do ambiente em Portugal. No caso de moçambicano, temos o caso da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hidráulicos e das Áreas, que também tem competências mais abrangentes. A atividade de proteção civil são as autoridades que são responsáveis pela segurança das populações. Já vimos que é a ANPC em Portugal e o INGD em Moçambique. E existem também autoridades públicas de consultoria técnica e científica, o LENEC no caso português e o LEM no caso moçambicano. Quais são as competências genéricas das autoridades? A autoridade é responsável, portanto, pelo cumprimento do regulamento e, portanto, também deve promover a elaboração das normas e de orientações que são depois consubstanciadas nesses documentos legais. Portanto, devem promover a elaboração de normas e orientações sobre segurança de barragens, nomeadamente os DTAs em Portugal e as normas complementares em Moçambique. Devem emitir pareceres sobre licenciamentos para construção e operação de barragens, de modo a que não possam existir barragens que não sejam do conhecimento das autoridades. Devem garantir o cumprimento das obrigações do dono de obra e lidar com os incumpridores. Devem identificar claramente as responsabilidades de todos os intervenientes na verificação da segurança das obras e na gestão das emergências. Por outro lado, existem disposições regulamentares mais simples que podem constar de documentos cuja alteração seja mais simples, que é o caso dos documentos técnicos de apoio e das normas complementares. Como já referi, temos os próprios regulamentos, são normas mais gerais e mais difícil a alteração. É necessária a intervenção dos órgãos governamentais e legislativos de cada um dos países, e estas disposições regulamentares mais simples normalmente dependem apenas da autoridade. No caso português, a APA, que é a entidade reguladora, tem competências definidas para as diferentes fases da vida da obra. Não vou aqui referir isto em detalhe, como já disse numa nota prévia, podem consultar o diapositivo e ver com maior detalhe. Mas, no fundo, o que está em causa é garantir a segurança da obra, isto é, estabelecer regras e procedimentos que garantam que a obra está em segurança. Destaco aqui, no entanto, o interesse, por exemplo, de promover a intervenção do LNEC nos termos do regulamento e determinar a elaboração de estudos e ensaios para além dos que o dono de obra já apresente, quando entender que isso é importante para garantir a qualidade da obra e a segurança de pessoas e bens. Na fase de construção, tem competências específicas deste período da obra, com tudo o que tem a ver com o cumprimento do plano de observação, com o fornecimento de um livro técnico onde devem ser registadas todas as ocorrências e, portanto, todas as atividades que têm a ver com o controle de segurança, quer a aprovação de documentos, quer de diretores de obra, etc. No primeiro enchimento, ou enchimento após esvaziamento prolongado, também tem uma atividade muito importante, nomeadamente é a autoridade que tem que autorizar o início do primeiro enchimento
após a realização de uma inspeção prévia. O primeiro enchimento também é objeto de um plano de observação específico, cujo cumprimento é necessário garantir. E, no final, tem que autorizar a entrada da obra em exploração. Na fase de exploração, a autoridade continua a garantir o cumprimento do plano de observação, fiscaliza o cumprimento das obrigações do dono de obra, aprova atualizações do plano de emergência interno e do plano de observação. Também, quando solicitado e quando for necessário, aprova os projetos de alteração, ampliação e reparação a médio e longo prazo, abandono e demolição de obras. No caso da legislação moçambicana, como já referi atrás, a diferença é a existência de dois níveis de autoridade: a entidade nacional, que é a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, e a Autoridade Regional. No que se refere à entidade nacional, no fundo, tem competências semelhantes às da autoridade portuguesa, excepto que algumas responsabilidades, como podem ver, são partilhadas com as entidades regionais. Okay? Portanto, existe uma atividade de coordenação das atividades das entidades regionais, cujas decisões devem ser sujeitas à homologação da entidade nacional e também reagir e aprovar determinadas propostas dessas entidades regionais. Também fornece o livro técnico da obra, como em Portugal, e, portanto, colabora e estabelece a colaboração com o LEM. Portanto, a diferença para o caso português é, efetivamente, os dois níveis da autoridade. Por seu lado, a entidade regional tem atividades mais executivas e, portanto, que tem que sujeitar muitas vezes à aprovação ou homologação da entidade nacional. Também tem que garantir e fiscalizar o cumprimento do IRSB ao nível das respectivas administrações regionais, tem que comunicar à entidade nacional todos os casos de incumprimento do IRSB, aprovar a classificação e a reclassificação das barragens proposta pelo LEM e comunicá-la à entidade nacional e, portanto, tem atividades executivas e algumas delas têm que ser comunicadas ou sujeitas à aprovação da entidade nacional. As áreas, portanto, durante a fase de construção, aprovam a designação do dono de obra e seu substituto, e essa designação é comunicada à entidade nacional e aprova o plano de primeiro enchimento da Albufeira, cuja aprovação também é comunicada à entidade nacional no caso das barragens 1 e 2. Na fase de primeiro enchimento, autoriza o início do enchimento, na sequência de uma inspeção prévia, em que, no caso de Moçambique, conta com o parecer prévio do LEM e que é comunicado à entidade nacional no caso das barragens 1 e 2. No final do enchimento e após parecer do LEM, aprova a entrada da obra em exploração, comunicando esse facto à entidade nacional no caso das barragens das classes 1 e 2. Na fase de exploração, também são as entidades regionais que aprovam a designação pelo dono de obra do diretor de exploração, que coordenam as inspeções principais e especiais, que serão referidas mais adiante, e que realiza as inspeções principais e especiais nas barragens das classes inferiores. Como já referi atrás, temos duas entidades que em Portugal e em Moçambique se distinguem dos regulamentos dos outros países, que são as atividades de consultoria técnica por parte do LNEC em Portugal e do caso do LEM em Moçambique. No caso do LNEC, o próprio regulamento estipula especificamente para o LNEC um conjunto de competências que deve exercer para as barragens de classe 1, para todas as barragens de classe 1, ou para outras barragens nas quais a autoridade requeira a intervenção do LNEC. São as atividades que se refletem de caráter
sistemático. Incluem a revisão do plano de observação na fase de elaboração do projeto e das respectivas adaptações e atualizações ao longo da vida da obra. Portanto, também rever e aprovar o plano de primeiro enchimento ou de enchimento após esvaziamento prolongado da albufeira. Controlar a execução dos planos referidos. Uma atividade muito importante, que é promover a constituição de um arquivo informático dos dados dos sistemas de observação das barragens e explorar esse arquivo de modo a manter um conhecimento atualizado do comportamento das barragens. Deve acompanhar o comportamento das barragens ao longo da vida das obras e elaborar pareceres durante o primeiro enchimento, bem como relatórios durante e no final do primeiro período de exploração definido no plano de observação. Deve analisar os relatórios de comportamento das barragens posteriormente ao período de exploração referido na linha interior e efetuar inspeções e elaborar pareceres no caso de ocorrências excepcionais ou de circunstâncias especiais. Além disso, a autoridade pode solicitar a intervenção do LNEC nos termos definidos no número anterior para obras diferentes das consideradas nesse número. Pode também realizar estudos e ensaios no âmbito de controle da segurança da obra solicitados pela autoridade. Também pode elaborar, adaptar ou atualizar o plano de observação de primeiro enchimento ou de enchimento após esvaziamento prolongado da albufeira a pedido do dono da obra e com o acordo prévio da autoridade. Isto é, lá está um caso de uma ligação direta do dono da obra com o LNEC, mas sempre com o acordo prévio da autoridade. O LEB tem competências semelhantes. Destaca-se algumas diferenças. Por exemplo, é o LEB que propõe às entidades regionais a classificação das barragens e que procede e que deve proceder quinquenalmente à revisão dessa classificação. No que se refere às competências específicas dentro de cada barragem, são competências semelhantes às do LNEC, com adaptações, tendo em conta os dois níveis de autoridade, mas também realiza inspeções, aprova planos, elabora pareceres e também deve constituir o arquivo informático dos dados e resultados de sistemas de observação, tal como o LNEC. O Sistema Nacional de Proteção Civil, portanto, já foi referido que em Portugal está a cargo da Autoridade Nacional de Proteção Civil e em Moçambique da Entidade Nacional de Gestão de Calamidades, entendida como tal, mas que é o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Tem competências fundamentalmente nas barragens de classe 1, nos dois casos. No caso de Portugal, tem que emitir parecer sobre o plano de emergência interno, nomeadamente nos aspectos que se articulam com o plano de emergência externo e com os sistemas de aviso e alerta. E deve também promover a elaboração do plano de emergência externo, que tem que ser aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil. Isso tem a ver já com a legislação de proteção civil. Portanto, como isto admite que já referiram noutra sessão, quais são as características e as diferenças entre o plano de emergência interno, da responsabilidade do dono de obra e ligado fundamentalmente à obra e a uma zona de autossalvamento ajusante, e o plano de emergência externo mais dedicado às consequências mais ajusantes. Em Moçambique, a entidade de gestão de calamidades deve emitir parecer sobre as propostas de planos de emergência externos que lhe sejam enviados pela Entidade Nacional de Segurança de Barragens, sendo o seu parecer vinculativo no que respeita ao sistema de aviso e às medidas e procedimentos a tomar para minorar as consequências do acidente. A Comissão de Segurança de Barragens em Portugal, portanto, que é um órgão que reúne representantes das diversas entidades privadas e públicas que em Portugal lidam com as barragens, desde a autoridade, ao LNEC, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Autoridade Marítima Nacional, do meio académico, portanto, especialistas que normalmente atuam na área de barragem e também ligados a entidades que exploram as barragens. Existe um representante do membro do governo responsável pela área da agricultura, representantes das associações de agricultores e outros representantes de outros grandes donos de obra em Portugal. No fundo, é um fórum que
inclui representantes desde dono de obras até as autoridades da administração pública que lidam com a segurança de barragens. Esta comissão deve-se pronunciar obrigatoriamente sobre documentos normativos, nomeadamente sobre documentos a aprovar pelo Governo relativos à segurança de barragens. Deve também pronunciar obrigatório, mas sem efeito suspensivo, quando há recurso do dono de obra quanto a decisões da autoridade em matérias abrangidas pelo regulamento. Pronunciar sobre assuntos relativos à segurança de barragens submetidos pela autoridade ou pelo Governo, analisar a situação das barragens portuguesas do ponto de vista da segurança e recomendar ao Governo e à autoridade a adoção de medidas para a salvaguarda da sua segurança e constituir grupos de trabalho para análise de assuntos envolvendo a segurança de barragens e para a elaboração dos documentos que lhe cabem no âmbito da sua competência. Portanto, é um fórum que inclui representantes das diferentes entidades e que tem umas componentes e que tem atividades fundamentalmente ligadas ao pronunciamento sobre assuntos relativos à segurança de barragens. É em semelhante, com uma tipologia semelhante, em Moçambique existe a Comissão Consultiva de Segurança de Barragens, que analisa a aplicação do IRSB, traduzida em parecer de ordem geral sobre a situação das barragens do ponto de vista da segurança. São pareceres anuais que incluem recomendações à Entidade Nacional de Segurança de Barragens e a adoção de medidas para a melhoria da segurança. E também tem uma representação alargada que envolve entidades da administração pública, incluindo as entidades nacionais, a Entidade Nacional de Segurança de Barragens, representantes das entidades regionais, do LEM, do INGD e também do meio académico e da Ordem dos Engenheiros e também de representantes das entidades privadas. E tem competências, portanto, como já referimos, semelhantes às de Portugal. O regulamento português prevê que, na sequência dos acidentes, de eventuais acidentes, que seja nomeada uma comissão de inquérito para identificar as causas do acidente e os fatores ou comportamentos que concorreram para a sua verificação e que essa comissão de inquérito, depois de identificar as causas e do estudo, contribua para o progresso dos conhecimentos. De uma forma semelhante, no regulamento moçambicano existem as comissões de emergência e inquérito que têm atividades semelhantes e, portanto, pode haver comissões de emergência para apoiar as autoridades de proteção civil e comissões de inquérito para analisar as consequências do acidente ou incidentes. E que, ao contrário do regulamento português, neste regulamento moçambicano já estão estipulados quais são a constituição destas comissões. Chegamos agora às competências do dono de obra, a entidade que gera o empreendimento. Um primeiro aspecto importante e que condiciona muito as atividades é que deve ser o dono de obra a suportar as despesas originadas pelo controle de segurança, pelas medidas de proteção civil no âmbito do plano de emergência interno e ainda outras medidas consideradas indispensáveis pela autoridade. E, portanto, no fundo, é dizer que as despesas resultantes das atividades das entidades da administração pública envolvidas no controle de segurança das barragens são suportadas pelo dono de obra num montante anual que depende da fase da vida da obra, dos danos potenciais associados e da dimensão e tipo da obra, e que constará de uma tabela a publicar por portaria dos membros do Governo, responsáveis pelas áreas das obras públicas e ambiente. Isto em Portugal está escrito desta forma no regulamento, mas acontece que esta portaria nunca chegou a sair e, portanto, nunca chegou à prática esta publicação. O que acontece na realidade é que normalmente as despesas mais significativas têm a ver com o apoio técnico do laboratório, portanto os donos de obra acertam caso a caso com o laboratório os custos associados à sua atividade e que esses custos estão indexados exatamente aos fatores referidos neste artigo, nomeadamente aos danos potenciais associados à dimensão e tipo da obra.
Isto é um aspecto que também tem o seu relevo porque permite distinguir um bocadinho o desenvolvimento das atividades de controle de segurança nas diferentes obras. Existe em Portugal, como noutros países, donos de obra com maior capacidade financeira, nomeadamente os donos de obra associados a aproveitamentos hidroelétricos, que têm normalmente quer corpo técnico, quer recursos financeiros capazes de suportar as atividades de controle de segurança a um nível adequado, e depois temos barragens já associadas a associações de regantes, a consumo humano, que já são barragens de pequena dimensão que geram menos recursos, muitas vezes têm que fornecer água a custos reduzidos e que já têm muito maior dificuldade em financiar as atividades do controle de segurança. Isso é uma das dificuldades que existe nesta nossa atividade. Porque acontece que, por vezes, também muitas destas barragens de donos de obra de menor capacidade também são obras de grande risco. O dono de obra em Portugal, na fase de projeto, deve promover a elaboração do projeto e todos os estudos de apoio necessários. O projeto deve incluir um plano de observação que deve ser revisto pelo NEC para as barragens de classe 1 e os documentos devem ser todos submetidos à aprovação da autoridade. Na fase de construção, o dono de obra deve submeter à autoridade a designação do diretor técnico da obra e comunicar à autoridade a data de início da construção, facilitar as atividades da autoridade e das outras entidades de administração pública, comunicar ao LNEC em tempo útil as operações relativas à instalação do sistema de observação para as barragens de classe 1, promover o cumprimento do plano de observação, promover a constituição de um arquivo dos dados obtidos com o sistema de observação, enviar ao LNEC para as barragens de classe 1 os dados resultantes da exploração do sistema de observação em suporte informático e manter atualizado o livro técnico da obra. No fundo, tudo atividades que estão no regulamento e que são competências do dono de obra. Na fase de construção, é o mesmo tipo de responsabilidades adaptados à nova fase da vida da obra, mas que, no fundo, são atividades que são semelhantes no sentido de organizar e manter atualizado o arquivo técnico da obra, submeter à aprovação da autoridade de todos os documentos que é necessário ir sendo realizados, como as regras de exploração, o plano de primeiro enchimento, o plano de emergência interno, etc. E comunicar a atividade em tempo útil as datas do início do enchimento, portanto, comunicar todos os eventos importantes às autoridades. Na fase de primeiro enchimento ou de enchimento após esvaziamento prolongado, também é, no fundo, garantir a realização de todas as atividades previstas no regulamento e no plano de primeiro enchimento, comunicar à autoridade e ao LNEC nas barragens de classe 1 a evolução das principais ações e enviar os dados que permitam caracterizar o comportamento da obra, manter atualizado o livro técnico da obra e mantê-lo atualizado, no fundo, no final, promover a revisão das regras de exploração, sempre determinado pela autoridade na sequência da inspeção após o primeiro enchimento. Na fase de exploração, também atividades do mesmo tipo, que me vou abster de repetir, porque estão já no diapositivo, que podem ver com mais cuidado. Na fase de abandono ou demolição, devem submeter à aprovação da autoridade o respectivo projeto e proceder à sua execução. No caso de Moçambique, as competências são semelhantes, mais uma vez salvaguardando as entidades a que se devem ser reportados os documentos, que agora é normalmente a entidade regional de segurança de barragens, e ao LEM em vez de ser ao LNEC, mas é o mesmo tipo de atividades de comunicação de datas, de eventos, submeter à aprovação
os documentos importantes e a designação de técnicos. Portanto, também não vale a pena estar aqui a repetir. E, portanto, também deve fornecer todos os elementos necessários para a elaboração do plano de emergência externo, comunicar ocorrências excepcionais e propor acreditação de consultores e empreiteiros após parecer do LEM, facilitar as atividades das autoridades, suportar as despesas originadas pelo controle de segurança e suportar os encargos resultantes da atividade das entidades da administração pública envolvidas no controle de segurança das barragens. Portanto, são competências semelhantes num país e no outro. Há outras entidades relevantes e que se destacam e que muitas delas fazem parte das principais que já foram referidas. Um é por parte do dono de obra, temos em Moçambique, o que em Moçambique se designa por diretor da obra e em Portugal por diretor técnico da obra, que é o responsável técnico por parte do dono de obra durante a construção. O técnico responsável pela exploração em Portugal, que corresponde ao diretor de exploração em Moçambique, que é um técnico encarregado da exploração, nomeadamente nos aspectos de segurança, e em Portugal também existe um técnico responsável pela ativação do plano de emergência interno. Portanto, no fundo, são responsabilidades particulares que, para além da entidade, responsabilizam individualmente um determinado técnico. E que, no fundo, são os pontos de contacto das autoridades para os assuntos da segurança nas diferentes fases da vida da obra. Agora vamos passar a um conjunto de slides com uma visão um pouco diferente, que em vez de olharmos para as competências de cada entidade, que é verificar quais são as atividades de controle de segurança que estão previstas ao longo da fase da vida das obras. Neste dispositivo está representada esquematicamente a sequência da vida das obras. Existe a fase de projeto, construção, primeiro enchimento, um período de exploração inicial, um período de exploração normal e o eventual abandono ou demolição. E em todos este período, com características diferentes, devem ser desenvolvidas atividades de observação e de controle de segurança. A este respeito, na fase de projeto, há que garantir a qualidade do projeto e aqui, portanto, a barragem tem que ser bem construída, de acordo com as normas adequadas. É também a altura em que se faz o plano de observação que garante as regras com que se vai fazer a observação da barragem. Na fase de construção é necessário garantir a qualidade da construção. Depois temos uma fase muito importante, que é o primeiro enchimento, que corresponde ao primeiro ensaio de carga da estrutura. É uma das fases de maior risco na exploração das barragens. No fundo, é um primeiro ensaio, que também por isso é objeto de um plano de observação específico, mas que é a primeira vez que se carrega a estrutura e que se vai começar a conhecer o seu comportamento, até das fases em que já viram, com certeza, noutras sessões, em que ocorreram alguns acidentes. Depois existe, no período de exploração inicial, o mais importante é caracterizar o comportamento em fase de exploração. Portanto, aos poucos vai ser possível caracterizar o comportamento não só a partir dos modelos desenvolvidos na fase de projeto, mas também usar já modelos com base nos resultados da observação. Durante o período de exploração normal é acompanhado o comportamento da obra, verificar se ocorrem eventos extremos, que são grandes cheias, sismos, etc., e verificar como é que a barragem se comporta nessas situações. Nas barragens mais antigas, começam a surgir naturalmente problemas de envelhecimento e deterioração dos materiais, que é preciso acompanhar com maior detalhe, e é nesta fase que acontecem de novo situações de maior risco e em que as barragens necessitam de maior acompanhamento. Na fase de abandono e demolição, convém não esquecer a recuperação ambiental, principalmente até da zona da Albufeira. Portanto, na fase de projeto, isto como não está referido, vale em geral para o caso de Portugal e de Moçambique. Portanto, na fase de projeto, para garantir a qualidade do projeto, deve ser entregue um projeto que tenha uma memória e uma descrição geral das obras e dos equipamentos, com a justificação das soluções técnicas, medidas para mitigação dos impactos ambientais e depois um conjunto de estudos que suportem as opções tomadas ao nível do projeto.
Realça-se aqui, já à partida, a inclusão do plano de observação em Portugal e do plano de segurança em Moçambique. Já vamos ver mais à frente a diferença entre estes dois documentos, mas no fundo já são documentos que incorporam propostas de instrumentação das obras e de metodologias de observação do seu comportamento e que devem ser já propostos na fase de projeto. Também são estudados os tipos, características e origens dos materiais de construção e devem ser também entregues justificações referentes ao dimensionamento da barragem, ao estudo da albufeira e ao sistema de derivação provisória. Tudo no sentido de garantir a qualidade da obra e que não existem problemas de comportamento em nenhuma das suas componentes. Também devem ser apresentados os dimensionamentos dos seus órgãos de segurança e exploração, incluindo cheias de projeto e de verificação, o cálculo do tempo necessário para o esvaziamento da albufeira, a definição dos dispositivos necessários para proceder à dissipação de energia e a exigência de que as descargas de fundo permitam o esvaziamento da albufeira e o cálculo da folga. Portanto, são tudo aspectos importantes a incluir no projeto. Na fase da construção, o que é necessário é garantir que a barragem é construída de acordo com o projeto aprovado, sendo que, se for necessário implementar alterações significativas, elas devem ser sujeitas à aprovação da autoridade. Além disso, antes do início da construção, o dono de obra deve propor à autoridade a designação de um diretor técnico ou um diretor de obra, conforme dissemos em Portugal ou em Brasil, e devem estar, os cadernos de encargos devem prever os trabalhos necessários à concretização do plano de observação. Nesta fase, já com a obra em construção, já é importante a autoridade realizar visitas de inspeção aos trabalhos para verificar se os trabalhos estão a decorrer de acordo com o projeto ou se é necessário implementar medidas corretivas. Durante a construção, é muito importante o registro de todos os eventos e aspectos técnicos e não só relevantes, inspeções, nomeadamente, e reuniões de cariz técnico. Deve existir um livro técnico da obra, que não deve ser paginado e selado pela autoridade, que deve ser mantido pelo diretor técnico, e onde são registadas ocorrências com interesse do ponto de vista da insegurança e onde são incluídas as atas das visitas de inspeção. Deve haver também um relatório final da construção, que sintetiza todas as atividades e as ocorrências e os trabalhos realizados durante esta fase. E é constituído um arquivo técnico da obra, que isto é muito importante para acompanhar, até para acompanhamento futuro da obra, e que deve incluir desde o RSB, os regulamentos de segurança, os documentos técnicos de apoio, livro técnico, plano de observação, projeto, reportagens fotográficas, levantamentos da fundação, resultados de ensaios, programas de trabalhos, etc. Aqui nota já uma diferença, que isto aqui, o conjunto destes elementos, plano de observação RSB, em Portugal constituem o plano de segurança em Moçambique. No primeiro enchimento, é muito importante haver já aprovado, antes do início, um plano de observação específico, é um plano de primeiro enchimento, que estabelece diversas regras que devem ser seguidas. Em primeiro lugar, são definidos o que se chamam patamares de enchimento. No fundo, são períodos de paragem do enchimento de alguns dias, durante os quais o enchimento é suspenso, devendo os órgãos de segurança ser operados de forma a manter o nível aproximadamente constante, e que são feitas campanhas de observação completas específicas e também inspeções visuais, e que permitem que nesses períodos sejam avaliadas as condições de segurança da obra e possa ser decidido se é possível ou não prosseguirem o enchimento em condições de segurança. Portanto, o plano de primeiro enchimento, para além da definição desses patamares, define as inspeções visuais que devem ser efetuadas durante
esse período, selecionar as grandezas a observar nas campanhas de expeditas, portanto, destinadas a um controle expedito da segurança, definir frequências de leitura, definir os modelos de comportamento para apoio da avaliação de segurança estrutural e estipular como se verifica a operacionalidade dos órgãos de segurança e exploração. É um período, como já foi referido, de muito maior risco e em que é preciso haver um acompanhamento, cuidado da segurança da obra, em que todas estas atividades são efetuadas com uma frequência muito mais apertada do que durante o período de exploração. Uma etapa muito importante do primeiro enchimento, que também está estipulada nos regulamentos, é a inspeção prévia. É realizada pela autoridade perante o TRE, com a colaboração do Serviço de Proteção Civil e do LNEC. Isto em Portugal. Em Moçambique é semelhante, a vez de ser realizada pela autoridade, é pelo LEM e é coordenada pelas entidades regionais de segurança de barragens. E a autoridade ou a entidade regional de Moçambique, face aos resultados da inspeção prévia, permite ou não o início do enchimento ou impõe medidas corretivas necessárias ao seu enchimento. Normalmente, portanto, como já foi referido, existem patamares nos quais o LNEC emite pareceres sobre o comportamento da barragem que depois sustentam a autorização da APA para o prosseguimento desse enchimento e no final é elaborado um relatório de primeiro enchimento nas barragens de classe 1 também feito pelo LNEC. Na fase de exploração devem ser definidas regras de exploração, onde são estabelecidas condições de segurança estrutural, hidráulica, operacional e ambiental. E existem também disposições relativas à exploração da albufeira e à operação, manutenção e conservação dos órgãos de segurança e exploração. Continua a manutenção do livro técnico da obra e do arquivo técnico. Deve também começar a ser preparada e implementada nas barragens mais importantes a automatização da recolha, transmissão, validação e tratamento dos dados. Os dados da observação devem ser imediatamente tratados e verificada a conformidade dos resultados correspondentes com os modelos de comportamento pré-estabelecidos. Só assim se pode garantir que as barragens estão em segurança. Isto é, não é a atividade do CUR de ler os instrumentos que garante a segurança, pelo contrário, essa leitura seguida da sua comparação com os resultados ou de modelos, sejam modelos de observação baseados no comportamento passado, sejam modelos desenvolvidos na fase de projeto. Mas é muito importante que, para além da leitura, haja a análise dos resultados e verificada a conformidade dos resultados. Está aqui um exemplo da utilização de no fundo, é um modelo de observação, um modelo de interpretação quantitativa. No fundo, é uma ferramenta muito simples, que é um modelo estatístico que permite analisar os dados de observação. Neste caso, são os resultados de um fio por 1. Temos os valores observados, que são estes pontinhos azuis na curva de baixo, e o que se faz é estabelece um modelo estatístico cuja expressão corresponde à soma destas equações que aqui estão, em que o comportamento se estipula que é devido à superposição do efeito do nível hidrostático, que é a curva que está aqui estabelecida, com o efeito térmico, que é uma sinusoide, como a que está aqui representada, e que existe um efeito do tempo. E a soma destas três curvas é a curva vermelha e que permite dizer que, neste caso, que na generalidade das campanhas, em quase todas, que a obra apresenta um comportamento normal e de acordo com o previsto, uma vez que os pontinhos estão em cima da curva. Noutra sessão, também estes modelos são objeto de uma explicação mais detalhada, razão porque não me alongo na explicação deste diapositivo. Aqui está um outro exemplo, aqui um pouco mais desenvolvido, porque uma vez já aqui são também deslocamentos em fios de prumo, em que existe uma comparação entre os efeitos, entre os deslocamentos observados, entre os resultados dos modelos de interação quantitativas
determinados a partir dos resultados da observação com deslocamentos provenientes do modelo de elementos finitos. Na fase de exploração, em Portugal, é definido um primeiro período de exploração, tipicamente cerca de 5 anos, onde se faz a caracterização do comportamento da obra em condições de exploração normal. No fundo, é que se recolhem dados para o estabelecimento daqueles modelos estatísticos. No final desse primeiro período de exploração, deve haver um relatório final que contenha a análise dos resultados da observação, defina parâmetros que caracterizam o comportamento normal da obra e que contribuam para uma melhor previsão do comportamento da barragem. E também pode propor uma atualização do plano de observação para o período subsequente. Sempre que existe um esvaziamento rápido da albufeira, por qualquer razão, por exemplo, para trabalhos de reparação ou dos órgãos de segurança ou de manutenção de comportas, etc., às vezes, por vezes é necessário haver esvaziamentos da albufeira. Nessas fases também convém proceder a adaptações do plano de observação, tendo em conta o programa de esvaziamento e de reenchimento e fazer um relatório sobre o comportamento da obra nesse período. A segurança hidráulica operacional é definida pelas regras de exploração, pela realização também de inspeções. A segurança ambiental em Portugal é definido nas regras de exploração, onde estão definidos quais os procedimentos e os parâmetros a seguir. No abandono e demolição das obras, a autoridade, pode acontecer que seja a autoridade a exigir a demolição das estruturas, por vezes elas também são demolidas por problemas de saúde ou de segurança, ou já de grande deterioração, ou porque já não justificam a sua exploração e, portanto, esta demolição pode ser exigida pela autoridade. Em Moçambique é necessário um parecer do LEM. Deve haver um projeto de abandono, onde sejam justificadas as opções tomadas, se descreva o processo de retirada de serviço da barragem, se verifica a estabilidade das estruturas que permanecem e como é que é efetuado o seu controle de segurança, se façam estudos hidráulicos sobre as consequências do abandono e eventual demolição e se apresentem soluções para eliminar ou mitigar eventuais consequências negativas do abandono do aproveitamento. Medidas de proteção civil. Isto é só muito um aspecto que aqui muito resumidamente, mas que é apresentado porque faz parte, nomeadamente, do regulamento português. O planeamento refere-se fundamentalmente ao planeamento de emergência, em que o regulamento impõe para as barragens de classe 1 um plano de emergência interno e um plano de emergência externo. O primeiro feito da responsabilidade do dono de obra e o segundo da Proteção Civil, e para as barragens de classe 2 um conjunto de procedimentos simplificados de emergência. Não há nem um PE e nem um PE, existem procedimentos simplificados de emergência. Um aspecto importante é a definição de zonas de intervenção rápida, zonas chamadas zonas de autossalvamento. São zonas imediatamente adjacentes da barragem, definidas por critérios que têm a ver com a onda de inundação, nomeadamente com a altura da onda e com a velocidade da água e o tempo de chegada. No fundo, são zonas em que, nomeadamente, são 5, 10 km das obras, depende de obra para obra, das respectivas ondas de inundação, e são zonas em que terão que ser os meios próprios do dono de obra a proceder ou avisar as populações para elas se retirarem. Por isso é que se chama zona de autossalvamento, porque não há tempo para a intervenção das autoridades de proteção civil. Adjacente da zona de autossalvamento existem, portanto, também sistemas de alerta e aviso, mas aí já existe uma responsabilidade acrescida da proteção civil, das autoridades de proteção civil, para a definição de rotas de evacuação, de encontro das populações, etc. Nestes slides, podem ver nestas fotografias, na primeira, uma zona inundada por um acidente de uma barragem, e aqui podem ver a barragem do Baixo Sabor, um conjunto de CERNs
que integra o sistema de alerta e aviso. Quais são os principais documentos que são elaborados durante a vida das obras e que estão estabelecidos nos dois regulamentos? Existem um conjunto de planos. Em Portugal é o plano de observação, chamado Plano de Segurança em Moçambique. O Plano de Segurança integra, além do Plano de Observação, o regulamento. O Plano de Primeiro Enchimento Albufeira, o Plano de Acompanhamento de Esvaziamentos Rápidos e os Planos de Emergência Interna e Externa. São tudo documentos muito importantes, planos para acompanhar as obras do ponto de vista do controle de segurança. Também é necessário elaborar um conjunto de relatórios para atestar o bom comportamento das obras. Existe um relatório, deve haver um relatório do final da construção, um relatório sobre a instalação e exploração do sistema de observação, relatórios de segurança ambiental em Moçambique e, muito importante, relatórios de comportamento em fases críticas no final do primeiro enchimento. Existem os relatórios de referência em Moçambique, relatórios referente ao primeiro período de exploração em Portugal e após vazamento rápido também em Portugal. Vamos analisar agora com maior detalhe alguns destes documentos. No plano de observação apresenta-se a definição, instalação e exploração do sistema de observação, tendo em vista, considerando os principais cenários de acidente e de incidente identificados para a barragem. Portanto, existe a definição e instalação da exploração do sistema de observação, o que é que se observa, que instrumentos é que se usam, frequência de leituras, quais são as metodologias para analisar o comportamento e avaliar as condições de segurança, nomeadamente formas de identificar e caracterizar comportamentos anómalos, definição dos modelos adequados ao controle de segurança. Definem-se também tipologias de inspeções visuais, tipos de inspeções e respectivas periodicidades, principais aspectos a inspecionar e a forma de apresentação dos resultados. E também o plano de observação deve incluir já um esboço do plano de primeiro enchimento. De realçar que este plano de observação, a primeira versão deve ser feita na fase do projeto, de acordo com os conhecimentos do projetista. Está aqui um exemplo de uma barragem portuguesa em que aparece no alçado da barragem representados os instrumentos que integram o sistema de observação, o modelo de cálculo estrutural que suportou a análise de comportamento durante o primeiro enchimento Albufeira, aqui até uma fotografia da barragem. Portanto, o plano de observação tem todas as características deste sistema de observação, caracterização dos modelos e define as inspeções a efetuar. Os dois regulamentos definem também quais são as grandezas que devem ser observadas nas barragens. A título de exemplo, porque são recomendações muito semelhantes, apresento aqui os mapas apresentados no regulamento moçambicano. O primeiro gráfico, a primeira tabela refere-se às grandezas a observar em barragens de betão e de alvenaria, em que, conforme o tamanho da barragem e a classe de dano potencial, se definem quais são os instrumentos que é obrigatório ou opcional instalar. E, portanto, conforme o tipo de barragem, reparem que agora estamos para as barragens de aterro, a estrutura da tabela é semelhante, apenas as grandezas observadas são diferentes, porque o comportamento da barragem o comportamento dos dois tipos de barragens depende de grandezas diferentes. Também existem tabelas com as frequências de observação recomendadas. Também existe no regulamento moçambicano, aqui como exemplo mostra as frequências recomendadas no caso do regulamento português. Por acaso esta tabela vem nas normas no documento técnico de apoio à observação e inspeção de barragens, mas como se vê, existe para os diversos tipos de grandezas, qual é que é a frequência que deve ser respeitada para a sua observação. Depende, portanto, da perigosidade da obra, fundamentalmente da sua altura e da fase da sua vida, não é? Sendo que, obviamente, na zona do
no período de primeiro nascimento, é quando há mais grandezas a observar com uma frequência mais apertadas. Mas isto são regras que são definidas no regulamento que, em fase de elaboração do plano de observação, podem ser definidas caso a caso. Portanto, naquele caso era para as barragens de aterro, que é para as barragens de betão e alvenaria, porque, tal como para a definição dos instrumentos, são critérios diferentes. O plano de observação deve acompanhar a vida da obra, devendo ser adaptado no final da construção, tendo em conta o que se passou na construção, e deve ser atualizado ao longo da vida da obra, sendo que ocorrerem alterações que recomendem uma maior frequência de leitura, ou pelo contrário, quando houver comportamentos estruturais bem definidos que permitam diminuir essa leitura. E devem ser feitas revisões para a introdução de aspectos relativos a aspectos organizativos e técnicos. Isto ocorre também, por vezes, no final do primeiro enchimento. O relatório de final da construção é um relatório de síntese do arquivo técnico, que já foi referido mais atrás, que é elaborado pelo dono da obra. Em Moçambique, é elaborado sob responsabilidade do diretor da obra, é aprovado pela entidade regional de segurança de barragens, mediante parecer do LEM para as barragens de classe 1. O conteúdo é semelhante. Os relatórios de primeiro enchimento devem ser elaborados pelo NEC ou pelo LEM para as barragens da classe 1 e devem apresentar o relatório de evolução das principais ações com a análise dos resultados da observação, com referência aos testes efetuados aos órgãos de segurança e exploração e, portanto, ter um parecer sobre o comportamento da obra e apresentar eventuais propostas para a sua entrada em exploração normal. Na fase de exploração em Portugal estão previstos relatórios no final do primeiro período de exploração. No fundo, os relatórios são todos semelhantes, porque apresentam a análise dos resultados da observação, caracterizando aquilo que se entende na altura por ser um comportamento normal. E podem, todos os relatórios, apresentar propostas para a atualização do plano de observação para o período subsequente. Após o primeiro período de exploração, são respeitadas periodicidades definidas no plano de observação, não havendo nenhuma regra pré-definida no regulamento. Em Moçambique, este aspecto está um pouco mais detalhado, estando prevista a realização de dois tipos de relatórios na fase de exploração. Os chamados relatórios de comportamento e os relatórios de referência. De uma forma geral, o diretor de exploração deve elaborar, conforme relatórios de comportamento, que devem ser depois aprovados pela entidade competente, com parecer da LEM para as barragens de classe 1, com uma periodicidade que vai desde anual para as barragens de classe 1 até quinquenal para as barragens de classe 3. Nestes relatórios, apresenta-se a análise dos resultados da observação e a sua comparação com os apresentados no relatório de primeiro enchimento ou nos relatórios de referência, se entretanto já tiver havido algum. São apresentados os resultados das inspeções de rotina e principais efetuadas desde o último relatório e referidos alguns aspectos que divirjam do comportamento esperado. Os relatórios de referência são mais passados no tempo, só são efetuados para as barragens de classe 1 e de classe 2, são efetuados sob responsabilidade do dono de obra com eventual apoio do LEM e ou de consultores especializados e aprovados pela entidade competente. Devem incluir os resultados dos relatórios de comportamento feitos desde o último, portanto, no fundo, englobam os resultados dos relatórios de comportamento realizados desde o último relatório de referência, apresentam análise dos resultados da observação e das inspeções mais recentes e dão indicações sobre o comportamento esperado que sirvam de referência para a análise de comportamento. Portanto, estas indicações são estas indicações que depois apoiam os relatórios de comportamento na verificação do comportamento da obra. Uma atividade muito importante
no controle de segurança das barragens são as inspeções visuais. Aliás, em muitas obras, nomeadamente as de menor dimensão, que têm muito poucos dispositivos de observação, são por vezes até o único meio de acompanhar a observação da obra, de maneira que têm uma importância muito grande. A tipologia das inspeções em Portugal e em Moçambique não é muito diferente. Distinguem-se mais pelo nome, mas não são do mesmo teor. Em Portugal existem inspeções de rotina, inspeções de especialidade e inspeções de caráter excepcional. Em Moçambique, inspeções de rotina, inspeções principais e inspeções especiais. Em cada uma delas tem regras específicas sobre o que é que se deve observar, sobre quem as realiza, mas normalmente devem ser também estabelecidos o que é que em cada uma delas se observa. E sempre que possível devem-se apoiar em fichas de inspeção que permitam acompanhar a evolução das principais ocorrências, podendo até ser utilizados códigos de cores para facilmente se perceber o que é mais importante e o que é menos importante. Nas inspeções de rotina em Portugal, elas são efetuadas pelo dono de obra. Existe uma lista de zonas de obra de inspectos a terem em consideração e deve haver um relato sintético elaborado pelo TRE que é registado no livro técnico. Nos diapositivos das páginas 70 e 72 estão, junto com os instrumentos, definidas as frequências com que devem ser realizadas estas inspeções de rotina, mas que são claramente as efetuadas com maior frequência. Em Moçambique também são efetuadas pelo dono de obra, a sua periodicidade é definida num anexo ao regulamento e são apoiadas em fichas de inspeção previamente estabelecidas, tal como indicado no diapositivo anterior. As inspeções de especialidade em Portugal e principais em Moçambique têm as seguintes características. Em Portugal são conduzidas pela autoridade ou asseguradas pelos responsáveis pela análise de comportamento e avaliação da segurança. Deve haver uma lista das zonas de obra e de aspectos a ter em consideração. Os seus resultados, quando não são conduzidas pela autoridade, devem ser comunicados à autoridade e ao DNEC nas obras em que esta intervenção. Devem também ser registradas no livro técnico da obra e devem ser integradas com referência aos seus principais resultados nos relatórios de análise de comportamento e de avaliação da segurança. Em Moçambique, nas barragens de classe 1 são efetuadas pelo LEM, sob coordenação da Entidade Regional de Segurança de Barragens, e nas restantes barragens são efetuadas pela Entidade Regional de Segurança de Barragens, que, no entanto, pode pedir o apoio do LEM. E, portanto, constam de inspeção à estrutura e ao sistema de observação e à verificação das condições de manutenção e operacionalidade dos órgãos de segurança e exploração. E devem dar lugar à elaboração de um relatório sucinto. Portanto, são conteúdos semelhantes num caso e no outro. O aspecto distintivo dos dois regulamentos e que já foi referido mais atrás tem a ver com os encargos de dono de obra. Em Moçambique existe uma tabela que está no anexo ao regulamento que define, conforme a classe de risco da barragem, os encargos com o controle de segurança e que são devidos à Entidade Nacional de Qualidade e Controle, portanto, ao LEM, que são estes aqui de baixo, das linhas inferiores, à Entidade Regional de Segurança de Barragens e à Entidade Nacional de Segurança de Barragens. Em Portugal, estas entidades, como já foi referido desde o início, têm responsabilidades bem definidas, mas não existe nenhuma indicação de valores concretos para estes encargos e, portanto, são estabelecidos caso a caso, nomeadamente no que se refere ao laboratório. Sempre que existe uma intervenção sistemática, deve haver um contrato estabelecido entre o dono de obra e o LNEC com base em critérios que têm a ver com a dimensão da obra,
com o risco associado, a dimensão do sistema de observação, etc. Relativamente a incumprimentos e penalizações, em Portugal foi publicada uma lei, em 2009, em que estabelece, isto aqui está só uma imagem do início dessa lei, que estabelece o regime contra a ordem nacional para estas situações. Este decreto, esta lei, que é da Assembleia da República, foi publicada após, na sequência do Decreto-Lei 244/2007, que publicou a segunda versão do Regulamento de Segurança de Barragens. Por dificuldades de caráter prático, tem a ver com a sua aplicação do ponto de vista jurídico, praticamente não tem tido aplicação. E normalmente, sempre que existem dificuldades ou incumprimentos importantes, o que a autoridade usa como penalização é a definição de condicionamentos à exploração da albufeira. Em Moçambique, a situação é mais complicada, portanto, também está estabelecida no regulamento, em que existem artigos que definem níveis de incumprimento e para cada nível de incumprimento uma determinada multa. Creio que também das informações que obtive de alguns colegas de Moçambique, também não é de fácil aplicação, nem a parte relativa aos encargos, nem a parte relativa à penalização. Finalmente, uns slides referentes só para apresentar os documentos técnicos de apoio, nomeadamente os mais importantes na maior parte da vida da obra, que são os documentos técnicos de apoio relativos à observação e inspeção de barragens, e que julgo que não serão muito diferentes. As normas complementares em Moçambique, também para a observação e inspeção de barragens, não devem ser muito diferentes. No fundo, é um documento em que detalha as disposições do regulamento para as diferentes atividades relativas à observação e inspeção. E tem então 8 capítulos. Tem uma introdução, como é que as atividades são organizadas, qual é que é o conteúdo do plano de observação, o que é que deve ser feito na fase de construção, na fase de primeiro enchimento, na fase de exploração, como podem ver em todos estes slides. Como vão ver, são referidos detalhadas as atividades feitas em cada uma das fases. Finalmente, quais são os principais desafios com que são confrontadas estas atividades? Em primeiro lugar, o aumento do número de obras e da sua idade. Portanto, o que acontece é que as obras vão sempre crescendo em número, as barragens, felizmente, mesmo as mais antigas, continuam ao serviço e também continuam a ser cada vez mais antigas, portanto, com problemas de deterioração e, portanto, requerendo mais atenção. É um desafio muito importante saber como é que se acompanha estas obras, cada vez a maior número e muitas delas já com problemas de deterioração. Isso pode exigir alterações nos procedimentos de controle de segurança, no sentido de garantir que nenhuma obra escapa ao controle de segurança e que se tenha um acompanhamento adequado. Depois, uma outra questão, que também não tem a ver diretamente com as barragens, mas que tem a ver com a sociedade, é que muitas vezes existem alterações na ocupação do uso dos vales ajusantes, o que aumenta muito o risco. Há barragens que podem ver alterada a sua classificação apenas porque se alterou a ocupação do vale ajusante. E que isso são aspectos que nem sempre são controláveis pelas autoridades responsáveis pela segurança das barragens. Um outro fator, já mais de caráter logístico, mas que ligado ao primeiro torna a situação às vezes um pouco mais difícil, que é a tendência de redução dos recursos humanos das entidades públicas afetas ao controle de segurança. Isto é, cada vez
as equipas têm menos pessoas. No acompanhamento direto das obras, nomeadamente nas equipas de observação, normalmente o que acontece é que vão sendo implementados sistemas de recolha automática que permitem reduzir as equipas, mas depois resta toda a atividade relacionada com a validação desses resultados e com a elaboração, com a análise dos resultados e com a elaboração de relatórios de comportamento, atividades ligadas à modelação, etc. O que acontece é que tem que ser feito um esforço na racionalização dessas atividades e também sempre possível, uma maior automatização, aproveitando novas tecnologias, por exemplo, para validar automaticamente os dados de observação, poupando essa atividade aos recursos humanos cada vez mais casos. Finalmente, também existe uma outra dificuldade que é importante, que são dificuldades de financiamento. Já foi referido atrás, dificuldades que os donos de obra de menor capacidade financeira têm em controlar, em suportar financeiramente estas atividades. Muitas das vezes tem que se apoiar em programas públicos de apoio. Portanto, normalmente só nas barragens mais importantes, nomeadamente as barragens em exploração por empresas hidroelétricas, é que estas dificuldades não se colocam de forma tão premente. É uma dificuldade semelhante a alguns serviços até de saúde, porque normalmente existe maior dificuldade em financiar quando tudo corre bem e para garantir que nada depois venha a correr mal. Alguns aspectos distintivos, e que já agora com um aspecto até mais positivo, quer em Portugal, quer em Moçambique, definiram-se entidades públicas com recursos humanos, com preparação técnica e científica para acompanhar as obras, o LNEC e o LEM, que dão um apoio técnico muito importante às respectivas autoridades, e é um modelo que se tem revelado, pelo menos em Portugal, de bastante interesse e de bastante sucesso. Existem também já atividades, a tecnologia tem avançado para, de uma forma mais eficaz, proceder à automatização dos sistemas de observação e, portanto, limitar a atividade das equipas em campo. Muito importante as apostas em sistemas de informação para o apoio ao controle de segurança das obras, nomeadamente são sistemas de informação que contêm as características das obras, os resultados da observação, inspeções visuais, etc., e que são fundamentais para, em tempo útil, se poder avaliar as condições de segurança das obras. Nestas atividades é muito importante haver uma partilha de conhecimentos. Neste aspecto, o modelo seguido em Portugal e em Moçambique, com entidades como o LNEC e o LEM, que dão consultoria técnica a todas as obras mais importantes, permite que experiências sejam partilhadas. O conhecimento adquirido em determinados incidentes numa obra servem para resolver situações noutras obras. Isto depois também permite dar apoio a todos de obras com menores capacidades técnicas e financeiras, que se apoiam então nesse apoio mais geral, e também um outro desafio importante, para além do apoio financeiro aos donos de obra com menores capacidades técnicas e financeiras, é a divulgação pública destas atividades, de forma a que as populações sejam informadas da realização destas atividades e de que, nomeadamente as que vivem ajusante das principais obras, de que estão garantidas as suas condições de segurança. Obrigado pela atenção.